Bom dia a todos. Eu sou o professor Gilson Jerônimo da Universidade Federal de Pernambuco e essa é a aula 4 da disciplina Matemática Discreta. A aula de hoje é sobre propriedades básicas das congruências. Bom, antes de iniciar o assunto da aula, vamos ver uma breve, vou comentar aqui sobre uns assuntos que vimos na aula passada. Vimos o algoritmo de Euclides estendido e nós vimos como utilizar esse algoritmo para resolver equações diofânticas. Alguns autores também chamam de equações diofantinas, mas aí fica a critério do autor que você está usando. Bom, um comentário também sobre o capítulo em que nós estamos. Tá? Nós estamos atualmente no capítulo 4. Né? E o que aconteceu com o capítulo 3? O que vai acontecer é que nós vamos voltar para esse capítulo 3, tá? Depois de nós verificarmos alguns resultados, como o Teorema de Fermat. Tá? Pois bem, vamos seguir então com a aula de hoje. Vamos começar com a definição de congruência. Né? O que significa que dois números são congruentes? Quando a gente fala em congruência, nós devemos dizer congruência referente a que número inteiro. Né? Então, seja n um inteiro positivo, seja inteiros a e b, esses inteiros a e b são ditos congruentes módulo n, né, e nós vamos representar dessa forma que está aqui desenhada, tá vendo? Esse tracinhozinho aqui, esses três tracinhos, significa A congruente com B. Né? Mas A congruente com B é referente ao módulo n. Né? Então, a gente sempre vai utilizar essa representação. Quando é que dois números são congruentes? Né? Quando, se você pegar A menos B e n dividir esse número. Né? Quando isso aqui não ocorre, quando você não consegue dividir, quando n não divide A menos B, nós dizemos que A não é congruente com B módulo n. Tá? Bom, essa é a definição matemática, tá? Mas existe um teorema, tá, que aparece em seguida, que diz o seguinte, né? Dois números eles são congruentes somente se eles possuem o mesmo resto da divisão por n. Tá? Esse resultado eu demonstrei na nossa aula síncrona. Tá? Não se esqueçam sempre que nossas aulas síncronas sempre ocorrem todas as terças, né? De 3 às 5, né? De 15 às 17 horas. Né? Então, nós mostramos esse resultado, demos exemplos. Né? E aí, um simples exemplo, né? Aqui, se você define, por exemplo, que o m é igual a 15, você tem aí que, por exemplo, o 1 ele é congruente com 16, que é congruente com o menos 14, que é congruente com o 31. Né? Todos esses números eles são congruentes no módulo 15. Né? E por que eles são congruentes? Porque se você calcular o resto da divisão desses números por 15, vai restar 1. Então pode fazer aí, pega o 16, pega o 31, o resto da divisão sempre vai dar 1. Bom, essa definição ela é simples de entender, tá? Mas, embora seja uma definição bastante simples, ela apresenta propriedades muito interessantes. Então, o livro apresenta essas propriedades no Teorema 4.2, que são essas propriedades que estão listadas aqui. Né? A princípio, elas são simples, são fáceis de demonstrar,
Eu convido a todos vocês a tentarem demonstrar cada uma dessas propriedades, são bem simples, né? Algumas eu até comentei como é que se demonstraria, né, em sala de aula. Tenta lá, não conseguiu, pede ajuda ao monitor, pede ajuda a mim também, tá? Não tem nenhum problema. Bom, veja que as primeiras são bem simples, né? Um número A ele é congruente com ele mesmo, né? Se A é congruente com B, B é congruente com A, né? Essas três primeiras aqui, elas caracterizam, né, essa congruência como uma classe de equivalência, né? E, enfim, tem outras aqui bem interessantes, né? Veja, por exemplo, se A é congruente com B e C é congruente com D, A mais C é congruente com B mais D. Né? Ou seja, você pode, né, se você tem um A mais B, né, e sabe que uma coisa é congruente com outra, você pode trocar o A por B e pode trocar o C por D. Tá? Então veja que tem muita coisa, tem um produto. Né? Se você está multiplicando e você sabe que o A é congruente com B, né, então você pode trocar o A por B e o C por D. Né? Aqui também mostra isso. Tá? A é congruente com B, né, você pode trocar o A, né, em uma soma, né, por B, né, ou você também pode somar constantes em ambos os lados. Né. Aqui depende de como você vê isso aqui. Mas, enfim, tente demonstrar todas essas propriedades. Tá? E o bom entendimento dessas propriedades, né, vai fazer com que vocês possam entender alguns resultados sem mesmo passar por alguns teoremas. Né. É fácil de verificar isso. Bom, aqui temos um resultado importante. Né? Nós vimos que nós podíamos multiplicar, né, se A é congruente com B, nós podíamos multiplicar isso por uma constante, e aí C vezes A seria também congruente com C vezes B, módulo N. Tá? Mas e o contrário? Se C vezes A é congruente com C vezes B, eu posso dividir ambos os lados por C? E esse teorema aqui, 4.3, ele apresenta para a gente uma resposta para essa pergunta. Né? E a resposta para essa pergunta é não. Não necessariamente a gente pode cancelar o C. Né? O que acontece é que quando a gente cancela, a gente modifica, tá, a aritmética modular na qual a gente está trabalhando. Antes era N, passa a ser N dividido por D, em que D é o MDC entre essa constantezinha aqui C e o N. Né? Esse aqui também eu mostrei em sala de aula, tá? Mas eu vou apresentar a demonstração aqui. Né? Vamos lá. Né? Esse teorema, ele é um teorema só de I. Tá? Então, se C vezes A é congruente com C vezes B, módulo N, isso aqui ocorre. Tá? Pois bem, o que significa CA congruente com CB? Né? Então, por hipótese, né, CA menos CB, né, o N dividiria isso aqui, ou seja, isso aqui é da forma Q vezes N. Tá? O que é que nós podemos dizer? Nós podemos colocar o C em evidência e vamos ter que A menos B é igual a Q vezes N. Né? Bom, se o MDC entre C e N, né, é igual a D, nós podemos escrever o C como sendo um C1 vezes D, e o nosso N é igual a um N1 vezes D. Tá? De forma que o MDC entre o C1 e o N1, né, é igual a 1. Tá? Se você for ver esse resultado aqui, nós mostramos lá na nossa segunda aula. Tá? Eu mostrei para vocês, pedirem para vocês demonstrarem até ele. Né? Também é simples de demonstrar. Bom, se isso ocorre,
que é que nós podemos escrever, né, sobre o CA menos o CB, né? Então, o nosso C vezes A menos B, que é igual a Q vezes N, isso aqui é o mesmo em que eu ter C1 vezes D vezes A menos B e a Q vezes o N, que é o N1 vezes D. Tá? Essa igualdade aqui tá uma igualdade que não é congruência. Tá? Então aqui eu posso cancelar sim o D sem nenhum problema. Eu posso dizer então que o C1 vezes A menos B, isso é igual a Q vezes N1. Né? E aí, como todos os números aqui são inteiros e o A menos B é inteiro, né? Então eu posso dizer que o A menos B ele é igual a Q vezes N1 dividido por C1. Tá? Bom, aqui vem a coisa interessante. Tá? Esse número daqui é inteiro. Então isso significa que, né, como esse membro, né, da direita é inteiro, isso implica que o C1 tem que dividir Q vezes o N1. Tá? E aí nós vamos invocar o lema de Euclides, que diz o seguinte, tá? Se C1 divide Q vezes N1 e MDC entre C1 e N1 vale 1, então, né, pelo lema de Euclides, o C1 ele vai dividir somente o Q. Tá? E aí nós podemos escrever que o A menos B ele é igual a Q dividido por C1. Isso aqui vai ser um número inteiro, né, vezes o N1. Tá? E aí, portanto, o A menos B é um múltiplo de N1, então isso aqui implica que o A é congruente com B módulo N1. Né? E se você for ver, o N1 é exatamente o N dividido por D. Tá? Que era o que a gente queria demonstrar. Então veja que, claro, tem alguns passos, né, mas não é uma prova tão extensa e também não é tão difícil de entender. Né? Isso aqui eu cheguei a fazer em sala de aula, mas acabei fazendo uma parte mais avançada da aula. Bom, mas nós podemos concluir dois resultados importantes com isso aqui. Tá? E que resultados são esses? Né? É que, bem direto do teorema, tá? Na situação em que o MDC entre N e C for igual a 1, eu posso cancelar. Tá? Por quê? Porque eu vou fazer N dividido por 1 e vai dar o próprio N. Né? Então esse corolário aqui 1, ele diz exatamente isso. Né? Se o CA é congruente com CB módulo N, né, e o MDC entre C e N for 1, então, nesse caso em particular, você pode cancelar sem nenhum problema. Né? O segundo é um caso mais específico, tá? Mas também remete ao primeiro caso, que ele diz o seguinte, né? Seja P um número primo, de tal forma que o P não divide C. Se o P não divide C, né, então C é incongruente com zero módulo P. Tá? Ou seja, o C é incongruente com zero. Tá? Então, se você está trabalhando numa aritmética modular em que esse número, né, P, módulo P, esse P é um número primo, você pode cancelar desde que o C seja incongruente com zero. Né? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma coisa parecida, né, com as igualdades inteiras que a gente trabalha. Então, nesse caso, sim, também nós vamos poder cancelar. Tá? Então, é bem imediato, tá? E é um resultado importante. Tá? Ou seja, multiplicar por constantes, se A é congruente com B, então CA é congruente com CB. Porém, se CA for congruente com CB,
não necessariamente você vai poder cancelar. Tá? Então fica aí algumas observações. A observação principal é a questão, né, da divisão. Tá? Você não pode chegar assim numa congruência linear e sair dividir ambos os lados por uma constante de qualquer maneira. Tá? Tem que ter muito cuidado quanto a isso. Pois bem, então vamos lá. Bom, pessoal, nesse momento, né, eu entrei numa seção lá, né, do nosso capítulo 4, na qual o livro ele trata sobre representações decimais e representações binárias. Né? Comentei também isso lá na nossa aula síncrona. Né? Aqui eu estou passando bem rápido, né? Mas se você tem um número decimal, o que é que ele representa? Ele representa uma combinação linear, né, de potências da sua base que você está representando. Se é base 10, então a combinação linear de potências na base 10. Se é binário, ou seja, a base 2, é uma combinação linear de potências de 2. E assim por diante. Aqui temos uma coisa interessante, né? Vocês acredito que a maioria conhecem aquela regrinha para saber se um número é divisível por 3, né? De onde vem essa regrinha, né? Como é que essa regra funciona? Então, se você lembrar nas propriedades, né? Se você tem potências, né? E você quer calcular esse resultado aqui, uma congruência disso aqui, módulo um certo n, né? Você pode trocar, né, a base da potência por uma congruência. E aí vai acontecer isso, por exemplo, para o número 3. Né? Por quê? O 10, tá? Estava até escrito aqui, mas eu apaguei. Né? Mas o 10 ele é congruente com 1 módulo 3. Né? Então, se você quiser calcular o resto da divisão de qualquer número escrito na forma decimal, o que é que vai acontecer? As potências de 10 vão virar potências de 1. Né? E aí, basicamente, esse número aqui, módulo 3, é só eu... Né, qualquer potência de 10 vai virar o número 1, então eu substituo por 1. Né? Então, vou ter simplesmente a soma dos dígitos. 5 mais 7 mais 2 mais 1. Né? E aí, eu posso também calcular a congruência disso aqui e determinar se isso aqui vai dar 0. Né? Caso dê 0, esse número é divisível por 3. Mas não só isso. Se der algum número diferente de 0, esse número é o resto da divisão por 3. Isso é um resultado que talvez vocês não conhecessem. Né? Bom, o que acontece é que na representação binária, essas regrinhas podem ser um pouco diferentes. Tá? Então, vou deixar para que vocês pensem um pouco sobre esse tipo de regra de teste de divisibilidade. Tá? Aqui é uma forma geral, tá? Para a representação base 10. Vamos seguir aqui. Bom, inclusive na aula eu comentei, né, como é que você pode verificar se um número é divisível por 3, como um número, saber como um número é divisível por 11, né? E aí eu deixei um desafio, tá? Né, que é encontrar um teste de divisibilidade por 7 e tá aí demonstrar, utilizando tudo que a gente aprendeu, principalmente aquelas propriedades, né, que eu mostrei, por que o teste funciona. Tá? Então, eu recomendo dar uma lida lá nessa seção do capítulo 4 que fala sobre isso. Né? Mas também recomendo vocês pesquisarem alguma coisa na internet. Bom, vamos seguir então com o nosso conteúdo. Vamos seguir então para o nosso conteúdo. E o próximo assunto será congruências lineares. Né? Então, dado inteiros A e B, dado também um número m positivo, né, que vai ser o número no qual nós vamos trabalhar, né, deseja-se obter x em ax congruente com b módulo n. Né? Então, como é que a gente encontra o valor de x para um problema desse tipo aqui? Existe alguma maneira simples de resolver? Né? Então,
A princípio, existem duas perguntas pertinentes, né? A primeira é: existe solução para esse problema? Né? Eu posso ficar tentando procurar uma solução, mas pode não ter. Né? Em que situações eu vou ter solução? Em que situações eu não vou ter solução? Né? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, mais óbvia de todas, é: dado que tem a solução, como é que eu encontro esta solução? Tá? Bom, para a gente verificar isso aqui, vamos dar uma verificada aqui, né, no que significa isso. Né? Então, por definição, o n tem que dividir ax menos b. Tá? Essa é a definição de congruência que a gente viu no início dessa aula. Então, ax menos b tem que ser da forma q vezes n. Né? Se nós encontrarmos um x e um q que satisfaça essa equação, o problema está resolvido. Tá? Mas, encontrar esses valores, né, eu posso rearrumar aqui, passar o b para o lado de cá, vir com o b para o lado de lá. E nós verificamos que resolver essa congruência aqui linear, né, isso aqui a gente chama de uma congruência linear. Então, resolver isso aqui é resolver esse problema aqui, dado A, N e B. Será que existe uma solução para X, né, e Q para isso aqui? E nós sabemos como resolver isso aqui, porque isso aqui é uma equação diofântica. Nós sabemos também, né, pela aula passada, que isso aqui vai ter solução se e somente se o MDC entre o A e o N divide B. Né? Se o MDC entre A e N dividir o B, eu vou achar uma solução. Se por algum acaso não dividir, nunca vai haver uma solução. Nunca vou encontrar um X e um Q para que isso aqui ocorra. Tá? Então, nós já temos um resultado. Nós temos solução para x se D divide D. Né? Sendo D o MDC entre A e N. Né? Então, nós já sabemos quando vai haver uma solução para esse problema aqui. Né? Se o MDC entre A e N divide B, tem solução. Se não divide, não tem solução. É se somente sim. Vamos pegar então a situação em que nós sabemos que vai ter solução. Né? Ou seja, o B ele é um múltiplo desse MDC entre A e N. Ok? Né? Como é que a gente encontra a solução? Bom, aí é simples. É resolver essa equação diofântica. E para resolver essa equação diofântica, nós podemos usar o algoritmo de Euclides. Tá? No caso especial, né, o B ele é uma constante C vezes D, né, ou seja, para o B ser para o D dividir o B, né, isso aqui tem que ocorrer. Né, e utilizando o algoritmo de Euclides estendido, eu consigo achar uma combinação linear entre o A e o N, na qual esse resultado vai dar exatamente o D. Né? Uma vez que eu tiver esse resultado, né, do algoritmo de Euclides estendido, né, e obter um valor para x, que eu estou interessado mais no x, né, eu posso encontrar a solução geral da equação diofântica. Eu pego essa equaçãozinha aqui e multiplico ela por essa constantezinha c, para que esse d aqui, quando eu multiplicar por c, se transforme nesse b aqui que eu quero resolver. Então, quando eu multiplicar, isso aqui vai virar b, né, isso aqui vai ter uma constante aqui, isso aqui eu vou ter um a vezes 6x1, que seria essa solução particular. E dado que eu tenho a solução particular, eu tenho todas as soluções paramétricas aqui. Né? Esse aqui é aquela nossa equaçãozinha de como a gente resolve equações diofânticas. Né? E a gente vai ter solução, várias soluções. Né? Dado um t pertencente a inteiros, né? Você variando t, você vai ter soluções diferentes. Bom, aqui nós podemos listar soluções, né? Então temos cx1, cx1 mais n sobre d, cx1 mais 2n sobre d, assim por diante. Né? Se eu quiser, eu quero saber quantas soluções eu tenho diferentes
nessa aritmética aqui, módulo n, tá? Considerando esses números, né, módulo n, os resíduos de n. Né? Então, note que quando eu sair multiplicando, né, eu sempre vou somando mais n sobre d. Eu coloco aqui t igual a 1, t igual a 2, eu vou somando essa constante vezes n sobre d. Né? Então, se eu começar de t igual a 0, t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, quando eu chegar no t igual a d, o que é que vai acontecer? Eu vou ter c vezes x1 mais n, né, se eu fizer o t igual a d. E esse resultado, módulo n, é exatamente igual a esse primeiro resultado aqui. Tá? Se eu substituir o t por d mais 1, eu vou ter um resultado que é igual a esse. E assim por diante, né? Se eu for continuando. Né? Então é fácil de ver, tá, que os únicos resultados diferentes são esses aqui. Né? É você fazendo isso para t igual a 0, t igual a 1, até t igual a d menos 1. Né? Você vai ter resultados diferentes. Né? Se você sair variando em outros valores, você vai ter outros resultados, mas esses resultados vão ser, como é que eu posso dizer, congruentes a um que já apareceu aqui. Então, o livro ele vai apresentar esse resultado para vocês no teorema 4.7. Né? Está aqui o teorema. Né? A congruência linear AX congruente com B módulo N tem solução se somente se D divide B, né? Em que D é o MDC entre A e N. Nesse caso, tendo D soluções distintas módulo N. Então, esse resultado aqui é muito importante. Tá? O livro demonstra ele. Né? Eu dei digamos assim, uma demonstração rápida ali, né? Uma ideia, mas peço que vocês olhem a demonstração, tá? Caso tenha alguma dúvida. Né? Mas o mais importante que eu mostrei para vocês na tela anterior é como resolver essa congruência. Tá? Isso aqui é o que eu acho mais importante. Você vai resolver utilizando um algoritmo estendido de Euclides. Bom, para finalizar essa aula, né, vamos resolver um problema. Que tal a gente encontrar todas as soluções para essa congruência aqui? 9x congruente com 21 módulo 30. Né? Então, como a gente viu, né, na hora que a gente vai procurar as soluções, uma simples congruência linear, né, dependendo dos valores aqui que a gente tem para A e N, pode ter diversas soluções. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, quando a gente está trabalhando com os reais, a gente vai ter duas soluções quando a gente está trabalhando com equações do segundo grau. Aqui não, uma única equaçãozinha, né, que se a gente estivesse trabalhando nos reais, seria simplesmente pegar o 21 e dividir por 9, seria a solução única. Né? Aqui pode ter várias soluções. Tá? E esse aqui é uma das coisas bem interessantes, né, de congruências lineares. Não só isso, né, essas soluções você vai precisar conhecer quem é um MDC entre o A e o N. Né? Então veja como é importante, né, o algoritmo do MDC. Mas então, vamos calcular aqui, né, esse resultado. Então, para resolver isso aqui, o primeiro passo que eu vou fazer é o algoritmo de Euclides estendido. Tá? Nesse caso, nem precisaria. E por que não precisaria? Porque quando você faz a primeira divisão, né, você já chega a o resto igual ao MDC. Né? E na segunda já dá o zero. Tá? Mas então, eu posso escrever, o que é que eu posso escrever? Né? Que 9x menos 21 é igual a y vezes 30. Né? Então, eu sei que uma solução particular para isso aqui, né, é o quê? Né? Eu quero encontrar uma solução para isso aqui, 9x menos 30y igual a 21. Tá? Para poder resolver esse problema aqui. Né? Então, o algoritmo de Euclides estendido me dá essa solução que 30 menos 3 vezes 9, isso aqui é exatamente igual a 3. Né? E aí, para eu achar a solução particular, eu vou multiplicar, né, para que eu tenha essa equação aqui, eu preciso multiplicar o 3 por 7. Né?
Então, vou multiplicar essa equação aqui que eu obtive através do algoritmo de Euclides estendido, vou multiplicar ela por 7. Né? E vou achar a minha solução particular. Né? Então, a minha solução é quem está multiplicando 9. Está vendo aqui? E aí a minha solução particular é o menos 21. Né? Então, note que o menos 21, né, eu vou ter essa igualdade aqui com 21. Né? Então, eu posso dizer que a solução geral por x, qualquer x satisfazendo isso aqui, menos 21 mais 10t, vai ser uma solução para essa congruência aqui. Tá? Basta escolher três valores de t seguidos que eu vou ter 3 valores incongruentes módulo 30. Né? E aí eu posso calcular os restos das divisões, né, respectivamente. Né? Ou também já posso escolher valores de t, 3 valores de t seguidos, consecutivos, né, para o qual isso aqui fica positivo. Né? Então, se eu escolher, por exemplo, t igual a 3, isso aqui vai dar 9. T igual a 4 vai dar 19. T igual a 5 vai dar 29. E aí vou ter aqui essas 3 soluções. Tá? É claro que se eu fizer t igual a 0 dá menos 21. Se eu fizer t igual a 1, vai dar menos 11. Né? Menos 21, menos 11 e menos 1. Tá? Que dá no mesmo. Né? São 3 soluções incongruentes. E essas 3 soluções vão ser congruentes a esses números aqui. Né? Pelo menos cada um a um desses números aqui. Né? Então, por hoje a gente termina a nossa aula. Façam, tá, os problemas referentes às seções de congruências lineares. Nessa seção ainda existe o teorema chinês dos restos, tá? Mas você já pode ir se adiantando ao teorema chinês dos restos, que vai ser o assunto da nossa próxima aula, do nosso próximo vídeo. Tá? Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.